frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre o desenvolvimento de software. Mais especificamente, vamos demonstrar a serialização de objetos e persistência desses objetos em arquivo. Estamos falando nesse momento de objetos de domínio, né? Ou seja, mais especificamente no nosso caso aqui, a gente está tratando das entidades, né? Objetos de domínio que possuem identidade. No caso, a gente já fez aqui a parte de domínio, né, da categoria, ok? Para essa prática, a gente assume que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js e TypeScript já esteja previamente configurado, como já vimos nos vídeos passados. Instalação de alguma versão mais recente do Node, o nosso gerenciador de pacotes, o NPM, instalação do TypeScript e configuração de computação no projeto, no caso, o projeto e-commerce-node-api, instalação da IDE VS Code configurada com as extensões necessárias. A gente já está aqui com o VS Code aberto, a gente está aqui com o nosso projeto aberto no VS Code, né, o e-commerce-node-api, e a gente, antes de ir para o código, a gente vai falar um pouquinho, né, do porquê, né, desse processo de serialização, tá certo? Veja, os softwares, eles se comunicam perfeitamente entre si por meio de processos chamados serialização e deserialização. Então percebam, quando a gente já falou agora em serialização, que a questão da comunicação vai ser algo importante, tá certo? Serialização e deserialização é um processo contínuo e indica como os dados transferíveis devem ser tratados, né? São tratados. Veja, a gente está aqui com o nosso projeto. Esse projeto é um projeto back-end, né? No futuro, ele vai se tornar uma API, tá certo? Rodando no ambiente web, né? Recebendo requisições HTTP. Por enquanto, a gente está, né, aqui modelando, né, e análise de design e especificando e implementando a nossa camada de domínio, certo? Então a gente tem aqui o subdomínio, né, alguns subdomínios já definidos, né, e a gente tem aqui o subdomínio do catálogo e a gente já fez algumas implementações usando TypeScript, beleza? Bom, nesse momento a gente ainda está fazendo um código, né, que não faz contato, digamos assim, comunicação com softwares externos, como por exemplo o sistema gerenciador de banco de dados, né? Ou então receber uma requisição HTTP de um servidor web, tá certo? Na verdade de uma front-end, beleza? Então o que é que acontece? Enquanto a gente está fazendo esse código aqui internamente, né, sem expandir os nossos códigos de complexidade, a gente está lidando com todos esses códigos em memória, né? Por isso que aqui no Index a gente faz alguns testes manuais de criação, né, da categoria, recuperar a categoria, tudo isso em memória. Então a gente ainda não faz essa comunicação. Então é por isso que nesse momento a gente ainda não precisou do processo de serialização e deserialização, que é, né, como transferir as minhas informações, né, que estão dentro das minhas entidades, né? Se eu abrir aqui a categoria, por exemplo, a entidade de categoria, eu posso ver aqui que eu tenho um atributo nome, ele extende da entidade, né, da classe entidade, então ele tem um identificador único universal também, né, e as minhas entidades que vão vir no futuro, como pedido, usuário, né, carrinho de compras, etc. Então, no momento que a gente precisar fazer essas transferências para softwares externos, né, ou persistir esses dados em formatos diferentes, a gente vai precisar do processo de serialização, tá certo? E o que é, tá certo? O que é essa serialização? Bom, serialização nada mais é, né, do que o armazenamento e transmissão de dados, né? Isso no contexto da computação, beleza, pessoal? Serialização é um processo de tradução de estrutura de dados ou estado de objeto em formato que possa ser armazenado. Então vamos lá. Serialização é um processo de tradução. Tradução de quê? Das estruturas de dados ou estado do objeto. Lembra que a gente já falou sobre estado de objeto. Então, por exemplo, se eu tenho uma categoria aqui que está sendo instanciada, né? Ou no caso aqui no index, por exemplo, ela está sendo criada a partir de um método estático. Esse objeto aqui na memória vai ter um estado, que é, por exemplo, o atributo, né? A categoria, né? Que foi criada com esse nome, tá certo? Então vou rodar aqui esse código só para a gente ver o que é esse estado desse objeto nesse momento, tá certo? No momento da criação aqui, deixa eu salvar só o código aqui. No momento da criação, a gente vai verificar que esse cara aqui que foi criado é esse aqui, né? Esse aqui de baixo é esse
do código do recuperar categoria. Vamos focar nesse aqui. Esse aqui, categoria, que está sendo impresso no console, né? Ele tem esse estado nesse momento. O que é o estado? São as informações dos atributos no momento em que ele foi impresso aqui no caso do console.log, na linha do tempo dele. Beleza? Isso aqui, né, essa entidade categoria, ela pode ser considerada uma estrutura de dados, né, no caso baseado em classes, né, classes que têm atributos que armazenam informação e os comportamentos que são os métodos. Então, a serialização nada mais é do que traduzir essa estrutura para um formato que possa ser armazenável. Por exemplo, num arquivo, num buffer de memória ou sendo enviado por uma conexão de rede, por exemplo, numa requisição HTTP. E posteriormente que ele possa ser reconstruído, tá certo, para um ambiente computacional. Beleza? Então vejo que no contexto da persistência, onde aquele estado daquele objeto precisa ser enviado para fora desse software, né, e vai ser persistido e depois ter que ser recuperado e reconstruído dentro do código aqui, no caso do nosso back-end, a serialização e deserialização é um processo extremamente importante. Tá certo? Quais são os usos da serialização? Né? Primeiro, né, é um método simples e robusto de tornar objetos persistentes. Por isso que a gente fala que quando a gente fala em persistência, a gente fala naturalmente em serialização e deserialização. Também um bom uso é implementação de chamadas de procedimento remoto, tá certo? Ou seja, comunicações com procedimentos remotos fora do contexto do software, no caso aqui do back-end, né, da API, tá certo? E um método para distribuição de objetos em rede, por exemplo, ok? Bom, depois de saber um pouco o que é a serialização, vamos entender um pouco como a serialização funciona, tá certo? Então, a serialização ela é usada principalmente para armazenar um objeto ou quando você deseja transferir um objeto para outro. A transferência pode ser de um servidor para servidor, de um servidor para cliente, de cliente para servidor, tá certo? Diferentes sistemas devem se comunicar uns com os outros. Como eu falei, aqui a gente está fazendo o back-end da aplicação. Imagine depois, no futuro, que essa aplicação vai ter um front-end, seja ele em uma linguagem mobile, seja ele um front-end baseado numa aplicação web, seja ele baseado numa aplicação desktop. Esses dois contextos vão ter que se comunicar. O front-end com o back-end que a gente está fazendo agora e o nosso back-end com o banco de dados, seja ele relacional ou não relacional, que no futuro para persistir os dados, tá certo? Então, esses diferentes necessidades de comunicação, né, precisam aceitar formatos de dados específicos ou formatos de dados que todos entendam, tá certo? É como se cada parte, né, front, back e banco de dados tivessem que conversar a mesma língua, tá certo? E aí, né, esses dados seriam trafegados entre esses elementos, tá certo? Nesse caso, né, você controla a serialização e a deserialização para fazer isso. A serialização ela vai eliminar a necessidade de um gateway, ou seja, um intermediário para receber diferentes formatos. Né? Se a gente tiver um formato que seja entendível pelo front, pelo back, pelo banco de dados, né, nessa troca de informações, nessa troca de comunicação, vai facilitar, né, o processo de comunicação entre essas partes, beleza? Depois que a serialização termina, né, os fluxos de bytes podem ser facilmente compartilhados em várias plataformas, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui da tradução, das estruturas de dados do estado, eu posso, por exemplo, o caminho mais prático, né, e mais, digamos assim, mais simples, é pegar esse meu objeto aqui, categoria, por exemplo, né, que está sendo impresso aqui no console.log, onde estou selecionando, né, aqui é o formato dele na memória, né, daquela categoria que faz parte do meu domínio, mas se eu quiser trafegar isso pela rede ou persistir num arquivo, por exemplo, eu poderia traduzir, né, já que a serialização é isso, para um formato de bytes, né, que é o 0 e 1 que todo computador entende, tá certo? E a deserialização depois é pegar esses bytes, por exemplo, e tornar para o formato original, no caso aqui do back-end, nesse formato aqui, né, que é o tipo categoria, que está definido aqui nessa classe, nesse arquivo categoria.entity.ts, beleza? Bom, depois de saber um pouco sobre como a serialização funciona, a gente vai falar os diferentes cenários de uso da serialização. Veja, existem diferentes cenários em que os processos de serialização e deserialização são necessários. A gente já falou alguns. Bom, como a gente falou, tornar os métodos persistentes, implementar chamadas de RPC, né, distribuir objetos em redes,
ou estão utilizando outras ferramentas de comunicação. Então, assim, por exemplo, quando a gente precisa enviar o dado por uma requisição HTTP, né, eu preciso serializar esse dado, tá certo? Então, o HTTP usa serialização ao transmitir dados por meio de um navegador web, por exemplo. Beleza? A gente pode fazer serialização para transmitir dados, né, numa sessão, tá certo? Entre máquinas virtuais, por exemplo, usando um protocolo de comunicação. A gente precisa de serialização para persistir os dados em cache, por exemplo, dados em memória. A gente pode ter o exemplo aí de um banco de dados em cache que é o Redis, né? Até para fazer stream de vídeo a gente precisa fazer a serialização, tá certo? De informações, beleza? Então são alguns cenários. Os nossos cenários mais comuns que vamos usar aqui é receber dados serializados de uma requisição HTTP que vem do front-end, deserializar eles para os nossos formatos, né, no caso aqui das nossas categorias ou das nossas entidades definidas no nosso domínio, manipular esses dados com esses objetos de domínio e depois enviar para persistência, né, a partir de serialização também. Então a gente vai estar usando nesses dois contextos, para persistir, para recuperar dados da persistência, né, e para receber dados e para enviar dados via HTTP para o front-end, tá certo? Fazendo os dois caminhos, tanto de ida como de volta. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai serializar, né? Explicar como é o formato de serialização usando o modelo de propósito geral. Veja, quando eu falei que a gente poderia serializar uma estrutura de dado ou um estado de um objeto, né, no formato de bytes, esse é um dos formatos, né, mais comuns, né, e é um modelo de propósito geral. Na verdade, quando você transforma tudo em bytes, ele vira um modelo de propósito geral. Só que ele não é legível, né? A gente não consegue, como ser humano, ler bytes, né, só as máquinas. E aí, veja, existem outros modelos de propósito geral, né, propósitos de propósito de comunicação mesmo, que são mais legíveis ao ser humano. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com a serialização usando o JSON, que é o JavaScript Object Notation, tá certo? Então, veja, fazer transição entre modelos de dado de domínio e modelos de dado de propósito geral é uma coisa que a gente vai estar querendo fazer no nosso software. Então eu quero, por exemplo, transformar do meu modelo, né, de dados do domínio, que é, por exemplo, a minha categoria aqui, né, o meu produto no futuro, o pedido, né, eles são modelos do domínio, né, seja, por exemplo, que representam o meu domínio dentro do meu back-end, mas depois eu preciso trafegar eles tanto para o front-end, ou receber eles do front-end, como trafegar eles para persistência e recuperar eles da persistência. Então aí eu vou ter que usar um modelo de propósito geral para que todos os elementos do meu software, front e back-end, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e a persistência, se comuniquem, né, sem ter mais problemas, tá certo? E aí a gente vai usar o JSON. Outro exemplo seria o XML, né, e existem outros modelos de propósito geral. No TypeScript, né, como esse é um cenário simples, você pode chamar a função JavaScript JSON Stringify. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu estou aqui no index, beleza? E aqui, aí, quando eu faço o console.log do meu objeto categoria aqui, que é o meu objeto de domínio, ele vai imprimir aqui, né, na minha tela, o que é esse objeto, né? Ele até bota o nome categoria na frente, porque ele representa um objeto de domínio, que é categoria, a minha entidade que eu defini, tá certo? Com esses dados, tá certo? Abre e fecha. A chave representando um objeto, underline ID, que é o atributo interno, com o valor do identificador único gerado e o nome. Beleza? Bom, no JavaScript, no TypeScript que a gente está usando, utilizar JSON fica muito mais intuitivo. Por quê? Porque o JSON, tá certo? É o JavaScript Object Notation, é a notação de um objeto JavaScript. Então, serializar, né, objetos de domínio que a gente criou no TypeScript para o JSON, né, além de ser intuitivo, né, e legível, é mais tranquilo por causa dessa natureza comum, né, do JSON com a sua própria ambiente, né, do TypeScript. Beleza? E aí a gente vai usar essa classe, né, que é o JSON, né, eu posso até botar aqui para vocês verem, JSON. Veja que quando eu boto o JSON aqui,
o próprio VS Code já me mostra, né, que eu tenho uma interface JSON aqui nativa, né, do JavaScript aí e do TypeScript que eu posso utilizar para fazer serialização e deserialização. E lembrando que o JSON ele é um formato de dados amplamente utilizado, principalmente em APIs REST, que a gente vai ver no futuro, pois representa os dados como um conjunto, né, de pares chave-valor. Então, o que é a chave aqui? Chave aqui é o identificador do atributo, né, no caso aqui a chave é underline ID, e o valor, que é um valor string do ID, né? Aqui uma chave underline nome e o valor que é um string. Pode ser valores booleanos, podem ter outros objetos, né? Os valores podem ser arrays, podem ser tipo números também, tá certo? Bom, vamos fazer um teste aqui rapidinho, né? Para mostrar para vocês a diferença desse objeto aqui, que não está serializado, para um objeto serializado, tá certo? Eu vou comentar essa parte aqui do recuperar na hora do console, só para a gente ver o objeto, né, categoria na hora do criar aqui, só para a gente trabalhar com esse, né, e não confundir. Então vamos lá, definir uma variável categoria do tipo categoria, executei o método criar, passando um objeto, tá certo? Esse criar ele vai criar um objeto desse tipo categoria, que vai ser armazenado nessa categoria aqui. E imprimo ela no console. Esse é o formato dela. Veja que ele já bota o nome categoria na frente, porque ele sabe que esse é um objeto de domínio. Eu não posso pegar esse objeto de domínio e mandar, por exemplo, para o meu front-end via HTTP, porque o HTTP não conhece o que é uma categoria, tá certo? Assim como o meu banco de dados, minha persistência, não vai saber o que é uma categoria. Eu preciso mandar a minha categoria aqui em um formato, né, que seja entendível pelos dois lados, tá certo? Ou seja, um modelo de propósito geral. No caso aqui a gente vai estar usando JSON. Então aqui eu posso fazer isso aqui para mostrar para vocês os dois formatos. Eu posso fazer um console.log e aqui eu vou estar fazendo o processo de serialização dessa categoria, ou seja, traduzindo esse objeto e esse estado desse objeto, no caso o estado são as informações dele naquele momento, para um formato JSON, no caso string, tá certo? Então eu vou usar aqui o JSON.stringify, né? Que stringify é torne string aquilo, e aí eu passo aqui, esse método JSON.stringify, ele recebe um value, né? Um parâmetro value de qualquer tipo, do tipo N, tá certo? Então pode ser qualquer tipo. No caso eu vou passar um tipo aqui, categoria, né? Porque categoria desse tipo a gente já definiu aqui, tá certo? E aí sim, então nessa linha 13 eu estou pedindo para imprimir o meu objeto de domínio, que o meu back-end sabe o que é, porque a gente definiu essa entidade no domínio para representar o que é uma categoria no domínio do comércio eletrônico, tá certo? E aqui eu estou fazendo o quê? Né? Fazendo a serialização. Pegue isso e transforme numa string JSON, beleza? Vamos executar aqui e ver a diferença entre os dois, né? Então veja, aqui está o meu objeto de domínio, ele até bota que é uma categoria representando um objeto, underline ID, underline nome, tá certo? Já o meu formato de modelo geral, né? O meu formato geral, ele bota nesse formato, que também é um objeto JSON, só que stringify, né? Ou seja, stringificado, digamos assim. Então veja que o underline ID ele está com chaves duplas para definir a chave, né? Lembrando que o JSON é um conjunto de pares chave-valor, e aqui também, né? Chaves duplas para definir o valor, vírgula, o outro atributo, tá certo? Então isso aqui é a minha categoria stringificada. Veja que ele nem bota qual é o tipo antes, porque isso aqui é um string, e essa string, né? Ela pode ser, aí sim, né? Essa string serializada desse objeto pode ser trafegada, né, e comunicada, digamos assim, enviada tanto para persistência como, né, numa requisição HTTP ou numa rede, ou salvar num arquivo, por exemplo, para depois ser deserializada, beleza? E como é que a gente pode deserializar isso? A deserialização é usando o JSON parser, tá certo? Ou seja, eu posso pegar o meu objeto, eu vou fazer o console.log aqui, e veja que eu vou fazer, né, o mesmo código. Então dentro do JSON parser eu estou passando, né, uma string da categoria,
certo? Então vamos ver como é que vai ser executado isso aqui. Salvar, aguarda um tempo para execução. E aí veja, aqui sim, eu tenho categoria, depois stringificada, depois parseada novamente. No caso ele não mostrou como categoria porque eu fiz o JSON-parser direto no console.log, mas se eu jogasse o resultado desse método na variável categoria, que é tipo categoria, a gente teria uma impressão de algo desse tipo também. Mas veja que ele aqui não está com as aspas duplas, né, nas chaves dos elementos, dos atributos, beleza? Então, esse é um processo de serializar. É traduzir, né, o nosso estado do objeto, nossa estrutura de dados para um formato legível, né, entre outras partes e para outros sistemas. Já que a gente está usando JSON, mas eu poderia traduzir isso aqui, por exemplo, para o binário ou para um XML também. Beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui. E o que é que a gente vai falar um pouco agora? Já que a gente está dizendo sobre serialização implica em persistência, a gente vai falar um pouco o que é persistência para a ciência da computação, tá certo? Persistência se refere à característica de um estado, né? Ou seja, a gente está falando aqui que serialização traduz os estados do objeto, então a persistência se refere à característica de um estado que sobrevive ao processo que o criou. Quem é o processo aqui que está criando, no caso, a categoria aqui é a entidade categoria e o método estático criar, tá certo? Né? Então, quando eu paro de executar esse código em memória, né, esse objeto ele some da memória, porque ele está na memória RAM, né? A gente está manipulando memória RAM. Então, o que é persistir? É manter esse estado em algum local em que eu possa recuperar, mesmo que meu código tenha parado de se executar. Por isso que persistência se refere à característica de um estado que sobrevive ao processo que eu criou. Eu crio, né? Ele está aqui, a categoria, eu persisto em algum local, e mesmo depois que esse processo que criou ele suma, digamos assim, ele morra, né, eu posso retornar esse estado porque ele está persistido, tá certo? Sem essa capacidade, o estado, né, das informações só existiria na memória RAM, né, e seria perdido quando essa RAM parasse ou quando a gente desligasse o computador, tá certo? E como é que a gente consegue persistência? Isso é conseguido na prática armazenando o estado com os dados em armazenamento não volátil. E o que é um armazenamento não volátil? Disco rígido, memória flash, certo? Isso aí a gente já viu na parte de informática básica, né? Ou seja, via serialização, através da serialização dos dados para um formato armazenável, no caso aqui o JSON, é possível salvar essa informação e esse estado, tanto num banco de dados, seja relacional ou não, como por exemplo no arquivo, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui agora, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai persistir essas entidades de domínio em um arquivo. A gente vai fazer um código para pegar a categoria que a gente está criando e persistir no arquivo. Eu vou apagar essa parte aqui que a gente está fazendo persistência ou serialização e deserialização na mão aqui no index, né? Vou manter o código, né, o mais limpo possível, já que esse index também é um código para os testes manuais que a gente vem fazendo, né? E a partir disso aqui a gente vai aí sim, né, tirar o comentário que a gente fez, fazer os nossos testes, né, necessários. Antes disso eu vou só botar aqui uns consoles.log dentro do cat para facilitar também, né, a gente identificar quando for um erro de domínio, né, no caso uma exceção de domínio, e quando for uma exceção, né, no caso outras exceções, né, que não sejam de domínio. Isso ajuda a gente a mapear, né, caso haja alguma exceção, para ver de onde é que essa exceção foi lançada. Beleza? Bom, então primeira coisa, já que a gente quer persistir em arquivo, a gente precisa usar aí o módulo File System, né, que é chamado de FS do Node.js, beleza? Então vou chamar import aqui. A gente não precisa instalar, né, porque ele é um módulo nativo, tá certo? Eu acho que tem desde as primeiras versões do Node.js. A gente vai chamar aqui, ó, write file, né? A gente vai usar esse objeto aqui, tá certo? Do File System, que é um módulo nativo do TypeScript, tá certo? Esse write file aqui é um método
em que a gente pode ver aqui, ó, a assinatura desse método, certo? Ele é uma função, né, um método que recebe, ó, um parâmetro chamado file, que tem o path ou o file descriptor. O que é o path? É o caminho para o arquivo onde a gente quer salvar, já que a gente está falando write, né? Write é escrever. Então essa função vai ajudar a gente a escrever um arquivo em um determinado caminho. E o data é o dado que a gente quer salvar nesse arquivo. Veja que o data ele pode ser do tipo string ou um buffer array, tá certo? Veja que o writefile, como ele é uma função de uso genérico, ele não vai aceitar, por exemplo, algo do meu domínio, por exemplo, ele não vai saber o que é uma categoria. O meu writefile ele não conhece o que é uma categoria, o que é uma entidade, tá certo? Então é por isso que a gente precisa serializar, porque, por exemplo, se eu quiser persistir uma categoria minha num arquivo, eu vou precisar ter algum desses formatos, que são formatos mais genéricos, né? E a serialização para o JSON a gente pode, né, serializar usando, né, o string file, ou seja, gerar uma string JSON, beleza? Bom, depois da importação, né, a gente vai fazer um código aqui para persistir. Então, depois aqui do criar categoria e do recuperar, eu vou fazer um código aqui, né, botar um comentário só para a gente separar os nossos códigos, e aqui embaixo eu vou fazer persistir e recuperar do arquivo, ou seja, a gente vai estar trabalhando o processo de serialização e de serialização para persistir e recuperar da persistência, né? Que a gente vai, isso aqui vai ser a base para a gente trabalhar, por exemplo, com bancos de dados, tá certo? Persistência em banco de dados e comunicação via requisições HTTP, tanto respostas, né, HTTP, como receber requisições HTTP, beleza? Bom, então vamos lá. O primeiro código vai ser esse aqui, descrever o arquivo. O que é que eu estou fazendo nesse código? Né? Eu estou fazendo writefile, chamando o método writefile. Estou dizendo qual é o caminho, ou seja, eu quero que você crie um arquivo chamado categorias.json, certo? Esse arquivo, como eu não estou passando o caminho relativo, o caminho todo, total desse arquivo, ele vai ser criado dentro da minha pasta e-commerce-node-api, tá certo? E passo a categoria, ou tento passar, né? É a categoria, tá certo? E depois, ó, outro parâmetro desse método é uma função. Então, primeiro parâmetro, o caminho e o nome do arquivo, o dado que você quer salvar e uma função que vai verificar na hora que for chamado de salvar, se houve o erro, ele vai lançar um erro, se não, ele vai dizer que o arquivo foi salvo com sucesso. Aí veja o que acontece, quando eu tento passar o categoria aqui nesse writefile, como esse parâmetro do categoria ele só recebe um dado do tipo string ou do tipo array buffer, ele diz que o argumento do tipo categoria não é associável ao parâmetro, né, do tipo string barra array buffer. Então, quando eu estou tentando passar um objeto de domínio específico do meu domínio do comércio eletrônico, que eu criei especificamente, né, para abstrair uma coisa do meu domínio, no caso aqui a categoria, ou poderia ser o produto ou o pedido, ele não reconhece. Por quê? Porque esse writefile, pessoal, é algo genérico, tá certo? Então, se eu tentar fazer a passagem direta, o writefile, que é algo que a gente está usando para persistir em arquivo, ele não consegue se comunicar, até porque esse writefile está usando o módulo file system do Node e vai fazer realmente o uso do sistema operacional, no caso aqui o Windows, para criar esse arquivo categoria JSON dentro aqui desse, né, desse projeto. Então aqui é como se eu estivesse me comunicando com algo de fora, com o meu sistema operacional para criar esse arquivo. No futuro poderia ser uma conexão com um banco de dados que está na nuvem ou está em outro servidor, por exemplo, né? Então teria que ter um padrão de comunicação. Aí tipo, se eu mandar isso aqui para o arquivo não entende o que é categoria. Beleza? Então, né? Até tipo, se eu acho que se a gente tentar executar aqui, ele vai lançar um erro, né? Ele já indica erro aqui, mas vamos tentar forçar o erro. Veja, né? Esses dois códigos aqui estão ok, né? Cria a categoria e ele faz o console da categoria, beleza? Está em memória. O recuperar a categoria também, né? Eu passo uma categoria com ID válido e uso o método recuperar e imprimo a categoria 2 também, que é esse aqui. Né? E depois eu tento fazer o writefile daquela categoria lá, dessa aqui que está em memória, jogar para um arquivo. Veja o que é que acontece, ele dá outras exceções, né? Ou seja, provavelmente entrou aqui, houve um erro e ele lança o erro. Como o erro não é um erro de domínio, né? Ele entra aqui, faz o console.log
de outras exceções e diz qual é o erro. O dado, né, data, né, passado no argumento deve ser do tipo string ou uma instância de um buffer ou de um typed array ou de um data viewer, tá certo? Então, recebendo a instância de uma categoria, né? Então, ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? A mesma indicando o erro eu rodei e eu sabia que ia acontecer um erro porque, né, o write_file não consegue entender. Por quê? Porque a gente não serializou. E serializou é traduzir esse estado, né, desse objeto aqui que está na memória para algo que seja entendível pela, no caso aqui, o mecanismo de persistência em arquivo. Beleza? E aí o que a gente vai fazer é fazer o teste mesmo da serialização, né? Então a gente vai fazer isso aqui, a gente pode fazer isso aqui, json.stringify e passa a categoria. Então o que é que eu estou fazendo? Como o método stringify ele retorna um string e esse parâmetro desse método aqui recebe um string, eu posso serializar o meu objeto de domínio categoria, tá certo? Para uma string JSON que vai ser salva, certo? Então vou salvar aqui, executar o código, aguardo o código ser executado, veja, os códigos de criar e de recuperar foram ok, tá certo? E aí mostrou aqui, ó, o arquivo foi salvo com sucesso, né? Então não gerou erro. Então se eu vim aqui no meu projeto, eu já posso ver o arquivo criado aqui, categoria.json. Se eu clicar aqui e abrir ele, eu vou ver aquele meu estado, aqui é o estado do objeto em memória, tá certo? Com o ID D20, né, BD9F4 e o nome mesa. E aqui é ele no arquivo serializado, certo? Se eu rodar meu código várias vezes aqui, ele vai serializar toda vez esse objeto lá. E mesmo que meu código pare, eu consigo trazer do arquivo categorias.json de volta, porque a gente, né, pode fazer o processo inverso de deserialização. Beleza? Mas vamos deixar um pouco mais interessante esse código aqui. Vamos implementar, né, aqui no index.ts, né, uma forma de eu poder salvar mais de uma categoria dentro desse arquivo, né? Por exemplo, eu tenho a categoria 1 aqui, que foi criada a partir do método criar, e tenho a categoria 2, que é um valor, né, que é recuperado a partir de um objeto, né, no formato de recuperar categoria props, tá certo? Então vou tentar passar esses dois e salvar esses dois. E qual é o formato melhor de salvar, né, num arquivo objetos, um array desses objetos, tá certo? Então vou fazer aqui, criar um array chamado array categorias e inicializar ele com vazio, um array vazio aqui, tá certo? E passar tanto a categoria 1 como a categoria 2, né, para esse array, usando o método push, que é um método nativo de array, né, para a gente adicionar, né, um objeto aqui, beleza? Bom, feito isso, eu em vez de fazer o stringify de um objeto específico, eu faço o stringify de quem? Do array como um todo, tá certo? Então vou salvar aqui, veja que o arquivo aqui agora só tem um elemento, né? E no caso agora quando eu executar, esse write_file ele sobrescreve o arquivo, então ele vai apagar esse elemento aqui e vai gerar um JSON, né? Um string JSON desse array aqui com esses dois objetos. Então executa, espera um momento, salva, né, aqui para ver se não dá o erro, executa novamente, veja que o arquivo foi gerado com sucesso. Se eu voltar aqui no arquivo, aí agora vocês podem ver que eu gerei um array, colchetes, aí eu tenho o primeiro objeto, que é esse aqui, onde está no console, podem ver pelo ID, vírgula, segundo objeto, fecho o array, segundo objeto também, 6AD 12850, então eu serializei, né, os meus objetos no formato JSON, nesse caso um array, beleza? Bom, e o que a gente vai fazer aqui? A gente já implementou serialização aqui, de um array, viu que eu posso serializar um objeto separadamente, mas eu posso separar também conjuntos desses objetos, né? No caso eu serializei aqui, usando o JSON Stringify, um array de categorias, beleza? No formato, no string JSON. E agora a gente precisa fazer a leitura, né? A gente precisa recuperar, né? Então, para recuperar, primeiro a gente vai chamar aqui, o readFile.
read file, né? Veja que ele também é do mesmo módulo fs, ele lê o arquivo, né? O read é o verbo ler, né? Do inglês, tá certo? Então a gente vai fazer esse código aqui, Vou botar o código todo e vou explicando, certo? Read file, ou seja, eu tenho que dizer qual é o arquivo que estou lendo. Ah, professor, por que você botou o read file dentro do write? Veja, o JavaScript e TypeScript, ele é assíncrono, então se eu botasse isso aqui fora, eu não saberia se eu estaria lendo um arquivo no momento certo, porque eu não sei se o arquivo já teria criado, né? O código, apesar de ser um embaixo do outro, existem partes do código do TypeScript, do JavaScript, que são assíncronos, né? E esses elementos aqui são assíncronos, então eu tenho que fazer o seguinte: faço a escrita e essa função aqui, ela é executada depois que o arquivo, né, todo o procedimento é criado. Então, por isso que depois que o arquivo tiver sucesso, aí sim faça a leitura dele novamente. Então, leia esse arquivo, certo? Se na hora da leitura houver algum erro, ele vai lançar, por exemplo, tentei, o nome do arquivo é categoria JSON e eu botei aqui, só categoria. Ou botei um caminho inválido do arquivo. Então, ele não vai achar esse arquivo e vai gerar um erro, né, de leitura desse arquivo de tempo de execução e lançar uma exceção. Se o arquivo existir e conseguir ler, ele vai pegar o que tiver dentro do arquivo, que é o array, e eu vou fazer a deserialização. Então aqui eu estou serializando o array e aqui eu estou deserializando. Aí veja, porque quando eu pego esse data, que é o dado que está no arquivo, né, esse método readFile, quando ele lê corretamente o arquivo, ele pega aquele dado, no caso aqui, esse array no formato string, JSON, e coloca nessa variável para a gente usar, né? Eu pego esse objeto e faço o toString primeiro. Por quê? Porque esse data aqui, do método readFile, ele é do tipo buffer, tá certo? O que é um buffer, né? Tipo, é uma sequência de binários, tá certo? Então eu tenho que pegar esse dado, né? Ou seja, é um processo de serialização sequencial. Primeiro pego do binário e transformo em string, depois transformo de string e faço JSON passer para um objeto JSON, tá certo? E aqui, né, esse cara que vai ser feito console.log vai ser sim aí um array. Então vamos executar esse código agora para a gente ver como é que fica. Salva aqui, salva, executa novamente. Aí veja, o arquivo foi salvo com sucesso. Aí depois, eu faço dentro da função, né, que é executada após a escrita, eu faço readFile, né, não houve erro, então ele lança o leitura do arquivo feita com sucesso, pega o dado que está lá dentro do objeto, transforma em string primeiro e depois faz o JSON passer. E aí veja o que é impresso, né, no console.log, o próprio array, tá certo? Então veja que eu serializei e deserializei, então eu consigo trafegar os meus objetos de domínio, né, que são tipos específicos do meu domínio, né, e traduzir eles para os estados dele para um formato legível, né, tanto para persistência como para tráfego em rede, por exemplo, no HTTP. Porém, a gente tem que ver uma coisa. Eu estou serializando o meu objeto e o que está indo para o meu arquivo são os meus atributos internos, né? Underline ID. Se a gente vier aqui no nosso categoria.entity, né, que já está aberto, a gente percebe que o underline nome ou o underline entity aqui, o underline ID da entidade que a gente herda, eles são privados, né? Então, né, esses estados desses objetos que a gente está imprimindo e que está serializando são os estados internos. E eu não quero, né, trafegar esses estados internos. Eu quero trafegar o que a gente definiu como sendo o estado ou o nome dos atributos corretos. Então, tá certo. Se a gente vir aqui no categoria.types, no arquivo, a gente percebe que uma categoria, na verdade, ela é um ID sem underline e um nome. Tá certo? Então, a gente não poderia estar serializando nesse formato aqui, tá certo? Porque a gente estaria expondo aí os atributos internos, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai refatorar a persistência, tá certo? Que a gente vem fazendo aqui com o uso de mappers, tá certo? Ou seja, mapeadores que vão mapear os nossos objetos de domínio, no caso aqui as entidades,
para formatos que possam ser trafegáveis, tá certo? A ideia é que a gente trafegue os dados serializados não num formato, né, que expõe, digamos assim, os estados internos, mas sim formatos que a gente saiba que a gente pode realmente trafegar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é implementar um mapper, um mapeador, para auxiliar as transformações dos formatos de dados. Então perceba que toda essa questão de serialização e deserialização tem muito a ver com tradução do estado do objeto, né, dos nossos objetos de domínio para formatos válidos, né, que possam ser trafegados com segurança. Então vamos lá, aqui na pasta models, dentro do subdomínio do catálogo, vamos criar uma nova pasta, né, nessa pasta catálogo chamado mappers, em inglês, tá certo? Que são mapeadores. Veja que ele vai ficar no mesmo nível da pasta DOMAI dentro de catálogo e no mesmo nível de requirements, tá certo? Então a gente tem os mappers. E aí a gente vai criar aqui dentro de mappers um novo arquivo que vai se chamar categoria, um novo arquivo, categoria, tudo minúsculo, viu? .map.ts, tá certo? E a gente vai criar aqui um código que faça, né, essa tradução, beleza? E aí o que a gente vai fazer aqui é criar uma classe chamada categoria map, tá certo? E essa classe vai ter um método estático, né, chamado toDTO, tá certo? O que é esse toDTO? To é do verbo, né, para, né, do inglês. Então a gente vai fazer um mapeador que transforma, olha, vai receber uma categoria, ou seja, vai receber um objeto de negócio, um objeto de domínio do negócio, e vai retornar um formato, né, que é o formato do nosso contrato, olha, que é justamente esse formato aqui, ó, ID e nome. Então, por exemplo, eu vou poder estar recebendo um objeto com o formato, né, com esse formato aqui, categoria, com os atributos internos com underline, por exemplo, beleza? Aqui no meu map, e vou retornar um objeto com esse formato, ID nome, que é o formato que eu acho que, né, que eu acho não, que é interessante para a gente fazer. E DTO é a sigla para Data Transfer Object, ou seja, é um objeto para transferência de dados. Então, quando eu estou falando de serialização e deserialização, estou falando em comunicação do meu sistema, no caso aqui o back-end, com outros sistemas, né? Seja para persistência, seja para trafegar dados no HTTP, tá certo? E como eu estou falando de transferência desses dados, né, traduzir o meu domínio para um formato transferível, né, eu tenho, né, o DTO, que é um formato de dados para transferência, beleza? Então, cria essa classe aqui, né, a gente tem que importar aqui, ó, a categoria, né, e a interface que a gente está usando aqui, beleza? E exportar esse categoria map para a gente poder reutilizar em outros locais, ok? E aí a gente pode ir agora na nossa classe aí, entidade, tá certo? E aqui é criar um método, né? Eu vou botar aqui um comentário para métodos, são os comportamentos, né, do nosso sistema. E esse método vai se chamar também public toDTO. E esse método ele retorna o iCategoria também, certo? E dentro desse método a gente vai ter um return chamando o categoria map que a gente criou, ponto toDTO, passando quem? O objeto que está sendo manipulado. Então, por exemplo, quando eu criar uma categoria a partir da classe categoria, ele vai ter acesso a esse comportamento. Então, quando eu chamar o toDTO daquela categoria lá, ele vai chamar o map, passando esse próprio objeto que chamou o toDTO para dentro desse mapeador, e ele vai transformar o seu estado interno, no caso, né, isso aqui, que a gente está vendo, aqui está sendo salvo no arquivo, né, com underline, para um formato baseado no nosso contrato, né, que é o iCategoria, que é o que a gente quer trafegar, tá certo? Que é o nosso DTO também aqui, que é o Data Transfer Object. A gente quer que os nossos dados sejam trafegados dessa forma, beleza? Então, depois de feito isso, eu posso vir aqui no index, olha, deixa eu abrir aqui até o arquivo, categoria.json, só para a gente ver como é que ele está. Veja que ele está com underline ainda, né?
E eu posso vir aqui no index, olha, agora, em vez de passar para o meu array o objeto como um todo, a categoria, eu posso chamar o toDTO agora, certo? E aí o toDTO vai chamar o mapeador e mapeia esse objeto de domínio para um formato de transferência que a gente determinou, né? Então, os dois, ó, eu vou passar com o toDTO, depois passo o array. Vamos executar, aguardar o código ser executado. Salva aqui, né? Esses erros sempre acontecem, é bom salvar o arquivo novamente. Pronto. E agora veja aí, na leitura a gente já viu que já voltou sem os underlines, né? E aí a gente já está aqui, né, em conformidade com o nosso, né, interface do que é uma categoria. Beleza? E se eu vim aqui no arquivo categoria.json, eu vejo que o objeto já foi salvo sem os underlines, que é os atributos internos. Beleza? Então, a gente fez tanto a serialização como a deserialização aqui, né, desses elementos. Aí outra coisa que a gente pode estar fazendo é melhorando esse read file aqui. Veja, eu vou trocar esse read file aqui por algo dessa forma, para a gente poder ler cada elemento, né, separadamente. Trocar o read file aqui todo, vou apagar ele e vou colar isso aqui. Caso isso aqui. O que eu estou fazendo aqui? Venho no arquivo categorias.json. Se houver alguma coisa, né, nesse read file, eu passo um parâmetro que é uma função também, que retorna um erro ou dado gravado do arquivo. Eu troquei aquele data para dado gravado do arquivo, para a gente ter mais intuição quando a gente lê as variáveis. E aí, se tiver algum erro na hora de ler, ele vai imprimir, senão ele vai dizer que a leitura do arquivo foi ok. E aí, veja o que é que eu faço. Eu pego o dado gravado, que é esse dado aqui, que está gravado no arquivo, faço o toString, ou seja, faço a primeira conversão, né, de buffer para toString, e depois faço o parser para transformar essa string em um array, tá certo? E jogar nessa variável. Como isso aqui, categorias salvas lá no arquivo é um array agora, eu posso fazer um for each, tá certo? E aí para cada for each, né, ou seja, varrer os elementos do array. No caso eu tenho 2 aqui no arquivo, então eu posso pegar cada um, imprimo só o JSON que veio, mas eu posso imprimir o toDomain também, tá certo? Mas para fazer esse toDomain, a gente precisa implementar lá no categoria mapper, porque o categoria mapper ainda não tem. Então eu vou voltar aqui no categoria e vou fazer a implementação do método que faz o caminho contrário. Aqui a gente tem toDTO, onde eu recebo um objeto de domínio, ou seja, domain, e passo para um, né, formato, né, de transferência de dados DTO. E aqui o toDomain, eu recebo de um elemento, por exemplo, do tipo recuperar categorias, tá certo? E volto para um formato do domínio, tá certo? Então aqui eu só preciso importar esse recuperar categoria props, e aqui eu faço já uso do próprio método recuperar que a gente já criou no passado, né, que faz toda a validação das regras de negócio ao recuperar um objeto de negócio do tipo categoria. Beleza? Bom, feito isso, eu posso vir aqui no meu index, tá certo? E importar o categoria map, né? Já que eu estou usando aqui no index também, e faço agora, né, a tradução de volta. Então estou fazendo serialização, passando de um objeto de domínio para um objeto de transferência de dados, stringifico ele, né, torno ele string e gravo. Depois que gravo, eu leio novamente, transformo do dado no tipo buffer para string, passo para o formato JSON novamente. Esse JSON é um array, né, porque ele está aqui definido entre colchetes, e faço o for each, né, e aí já faço o que está lá dentro do arquivo para o domain, ou seja, vai fazer a validação novamente. Beleza? Então vamos executar aqui só para a gente ver o que é que vai acontecer. Veja o que aconteceu aqui. Leitura do arquivo, pegou o primeiro objeto, tá certo? Fez esse console.log só para vocês verem ele no formato JSON vindo do arquivo.
E depois eu faço o console.log do que é a transformação dele para o domínio. E aí ele volta a ser uma categoria. Então o que eu estou fazendo aqui aí, nesse ciclo é manipulando meus objetos de domínio na memória, serializando, passando para um arquivo, deserializando, tá certo? E aqui eu estou fazendo aí, a deserialização. E por que isso é importante, né? Pegar esse objeto e mandar ele já para o domínio novamente. Porque, por exemplo, se eu, por acaso, né, eu vou tirar o read file aqui de dentro rapidamente, só para vocês verem, certo? Vou comentar isso aqui. E vou botar só o read file aqui. Se eu, por acaso, na hora que eu estiver lendo, né, um objeto de JSON, por exemplo, esse ID aqui, ó, ele for um ID inválido. Vou botar o ID do segundo, no segundo objeto aqui for um ID válido, ó, botar um 1 aqui, certo? Na hora que eu estiver voltando do objeto da persistência, né, essa leitura, né, vai pegar todos eles, passar para o domínio, e o domínio é quem vai fazer novamente a validação da regra de negócio. Então imagine que você tem um arquivo, né, que tem seus objetos de domínio persistidos, e eles são corrompidos, esses dados são corrompidos por alguma invasão ou por alguma outra coisa, tá certo? Ou que você receba um arquivo que não conheça suas regras de negócio com produtos, por exemplo, se você precisa importar esses produtos e validar eles no seu sistema. Então é importante vocês terem esse mapeador para pegar e fazer essa transição, né? Essa troca de informações, essa tradução. Então esse categoria map aqui é como se fosse um tradutor, né? Pego do domínio, transformo no objeto que é transferível, né? Pego de um objeto transferível, né, num formato que tá sendo transferível, e transformo no domínio, que esse categoria aqui é quem sabe as regras de negócio. Então, quando eu faço isso aqui, aí, eu estou garantindo que o que está voltando do meu arquivo da persistência vai estar também de acordo, não só na hora de gravar, na hora de criar e persistir, mas também na hora de recuperar. Então, se eu rodar isso aqui, aí, salva aqui. Se eu rodar isso aqui, a gente tem, ó, o primeiro leitura foi correta, beleza? E a gente conseguiu traduzir ele para um objeto de domínio do nosso sistema. Mas o segundo, que tem o ID 1, ó, a gente pegou, ó, o ID da entidade é um ID inválido, que foi uma exceção de negócio que a gente já implementou no passado e que a própria classe Entity, né, faz essa validação. Então, isso é importante para garantir, né, que isso aconteça, né, essa validação de negócio, porque a gente está criando domínios ricos justamente para isso. Então, nosso código de persistir e recuperar no arquivo vai ficar assim: write, né, e depois o read, beleza? Então, vou rodar aqui para ver. Veja que aqui está funcionando agora, né? Então, ID criado, eu recupero, faço o to domain, passa pelas validações, beleza? Então a gente está serializando, deserializando, né, nesse processo de persistência, de recuperação da persistência, e o arquivo, né, aqui da persistência. Então, mesmo depois do meu código tendo parado, né, de ser executado, né, na hora que eu executei aqui, o meu arquivo ainda continua aqui no meu projeto, com esse código persistido, e eu poderia ler ele em outro momento. Beleza? Bom, indo para as considerações finais do nosso vídeo, tá certo? A gente falou um pouco, né, sobre o que é serialização, por quê, né, qual é o contexto do uso da serialização, como funciona, os diferentes cenários de uso. A gente falou e deixou bem claro que a gente vai principalmente usar a serialização e deserialização quando a gente estiver persistindo nossos objetos de domínio no banco de dados, e quando a gente precisar receber eles através, por exemplo, de requisições HTTP, ou mandar eles por requisições HTTP. Falamos de como isso influencia na persistência, e fizemos aqui um código de persistência em arquivo, né, usando o modelo padrão aí, o modelo de domínio geral, de propósito geral, que é o JSON, beleza? E fizemos uma refatoração para o uso de mapas, tá certo? Os famosos mappers. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.